tema de hoje é porque eu sou empata, porque eu me descobri empata, né? Mas eu vou deixar esse assunto um pouquinho mais pro final. E eu quero falar algumas coisas que estão acontecendo a partir do momento que eu comecei a trabalhar com as energias. Então, ontem aconteceu uma coisa que eu não vou falar nome, não vou citar nomes, mas é com relação à psicografia. Toda segunda-feira eu faço psicografia num grupo. Então, na psicografia, as pessoas se inscrevem, vão até o local que a gente faz a psicografia. Existe um grupo e tá um grupo muito bacana, né? Porque a gente consegue uma conexão muito legal. As pessoas se emocionam, a gente faz uma psicografia voltada ao público, ela não é aberta, ela é direcionada. Então ontem, e outra coisa, eu não me enxergo, eu não tenho essa visão espiritual. Eu tenho sensações apenas, né? Sinto presenças. Então, tudo isso eu tenho trabalhado. Agora, com relação à psicografia, ontem aconteceu um fato muito bacana, porque assim, nós que transmitimos a psicografia, nós somos os carteiros, como o Chico Xavier falou, né? A gente transmite o recado do espírito. Então, quem estuda conscienciologia, por exemplo, vê que isso não é um milagre, é fato, ela acontece realmente. As energias estão à nossa volta, a consciência está próximo de nós e nós, quem psicografa, faz a psicografia de uma forma como transmitir uma carta. Eu acho, Kátia, pessoal, eu falo que isso é arcaico. Eu acho que lá no futuro a psicografia ela não vai acontecer dessa forma, porque nós, seres humanos, somos muito limitados, né, nessa transcrição. Tem que passar pela mente da pessoa encarnada para transmitir o recado daquele que já partiu. Quanto melhor, quanto mais o médium estuda, mais fácil fica essa transmissão de recado, né? E é muita emoção, porque a gente que recebe a psicografia, a gente se emociona, porque a gente tem a carga energética de quem está transmitindo, a gente sente toda a emoção daquele espírito que está chegando ali para transmitir o recado para os familiares, e a gente tem a outra parte que é o familiar que está ali presente. E a nossa carga emocional, porque a gente está transcrevendo aquele recado. Então, ontem aconteceu um fato diferente para mim, que foi quando eu me concentrei para transmitir a psicografia. Então, eu vou voltar só a retomar o assunto da psicografia. Então, eu comecei a visualizar uma borboleta azul. Para mim, aquela borboleta azul não tinha nenhum sentido, não fazia nenhum sentido. E quando encerra a psicografia, a gente faz a leitura para a pessoa e entrega a carta da pessoa, do ente querido. Nesse caso, era um pai trazendo mensagem para uma filha. E o bacana é que depois eu expus para o grupo, né, que a gente trabalha com algumas pessoas, alguns médiums, né? E eu expus para eles o quanto é importante a gente não deixar a intuição de lado, porque a gente precisa intuir e transmitir. Às vezes a gente que está transmitindo o recado, a gente fica com receio, um certo receio de passar aquilo, a pessoa te falar você está louca, ou como não tem a ver com a nossa história, a gente fica meio com receio de passar aquilo que a gente está sentindo. Não deve ser assim, a gente tem que realmente pôr em prática o que está acontecendo, realmente transmitir o recado ou perguntar. Então, quando iniciou, eu falei para a pessoa, olha,
quando eu tive o contato com o espírito do seu pai, eu senti, eu visualizei, que é uma coisa que não é natural para mim, a visualização de espírito ou de imagens, nada disso, mas aconteceu dessa vez, e essa borboleta azul muito forte para que eu transmitisse esse recado. Bom, foi o que eu fiz. Eu falei, eu não sei se tem alguma coisa a ver com você, mas estou transmitindo o recado. E depois ela veio me contar. A filha dela tinha tido um câncer e o médico falou para ela que, para a filha dela, que ela jamais engravidaria após o câncer, né? Então, depois de um ano de quimioterapia, a filha engravidou. E ela teve uma menina, e essa menina se veste com uma roupinha que parece uma borboleta. E a coisa que a menina mais ama é a borboleta azul. Quer dizer, como que eu poderia saber, ou os médiuns, quando recebem essas informações, transmitir de uma forma tão clara, tão precisa para o outro? Como eu estava falando, eu acho ainda que a psicografia é uma forma arcaica. Eu acho que futuramente nós vamos ter formas holográficas do espírito baixar aqui e falar, olha, quero te dizer tal coisa. Eu acho que ainda somos muito ogros, né? É uma forma muito difícil de transmitir. Você tem que passar pelo médium, depois o médium passar, e às vezes essa transmissão de mensagem, ela pode ficar truncada realmente, porque nós estamos ali consciente, eu nunca fui inconsciente na mensagem. Então a gente às vezes questiona e barra um pouco o recado do espírito que está vindo. Então foi assim um aprendizado para mim, e realmente passar mais essa informação para as pessoas quando a gente intui de uma certa forma. Uma outra vez a gente estava perto de uma pessoa, comentou comigo, olha, eu senti isso, 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 isso. Eu falei, se você tivesse a oportunidade de falar com essa pessoa, você iria ver que tudo aquilo, toda a leitura que você fez é real. Só que a gente não dá muita atenção para isso, que é energia, sabe? Então, às vezes, a gente não dá muita atenção a isso, a gente passa despercebido, a gente acha que é bobagem, a gente acha que é besteira nossa, é coisa da nossa cabeça. E olha como as coisas são, né? E essa madrugada eu tive uma projeção, e acho que eu fui presenteada, talvez, por ter ajudado um pai a se conectar com a filha, que não foi a primeira vez. Eu vi o meu pai. Então eu tive esse encontro. Então quando a gente ajuda, quando a gente auxilia, a espiritualidade ela abre um campo pra gente maravilhoso, que é encontrar pessoas que a gente ama realmente. Foi um presente para mim, pude abraçá-lo, ele ainda brincou comigo. Então foi muito real, muito verdadeiro. E eu vi, engraçado, porque eu tive uma visão dele como se eu estivesse vendo aqui agora. Eu falei, puxa, mas eu estou enxergando o espírito, papai não está mais aqui. Ele já morreu, né? E aí ele apareceu, eu falei, acho que eu estou vendo espírito. Foi engraçado, porque a minha projeção, eu questionava que eu estava vendo o espírito. Então foi muito engraçado e muito emocionante, porque quando a gente realmente se disponibiliza a ajudar pessoas, eu acho que a gente recebe de presente mesmo, esses encontros. Então, desculpem a emoção, eu tento não chorar, mas sempre cai aqui. Então, gente, fazer o bem, eu acho que a gente está vivendo um momento muito bacana. Lógico que a gente não pode ter a síndrome de Poliana, falar que tudo está lindo e maravilhoso, porque não é assim, não está fácil, mas eu acho que tudo para você construir, às vezes precisa ser desconstruído, né?
Então, se o país hoje está passando por um caos político, quem sabe a gente não está fazendo uma limpeza aí. Então, eu sempre tento pensar pelo lado positivo. A gente tem que ter esse olhar e saber, não tá muito bom, mas vamos tentar, sabe? Vamos acreditar em melhorar. O que eu falo é que quando você se propõe a ajudar pessoas, você realmente fica maravilhoso. Você recebe do plano espiritual muitas bênçãos, né? Você fica sensível a esse mundo paralelo. As energias que eu falo, às vezes a gente tá tão casca grossa com a vida, com tudo que está acontecendo, que você não sente o outro, você não para sentir o outro. Você simplesmente vai tocando a vida, você fica na sua zona de conforto, às vezes sofrendo, às vezes vivendo. Às vezes eu olho por uma janela, vejo a quantidade de pessoas que tem dentro de um prédio, e cada um está com a sua vidinha ali, cada um com o seu problema, cada um com a sua, né, com a sua cota para passar. Então, você fala quanta gente, né, nesse mundo, e quanta gente buscando a felicidade, quanta gente buscando ficar bem, né? Então, faz parte, gente, desse nosso mundo agora ser transmissores desse recado de quem já partiu para o lado de lá. Querer falar com a família que está aqui ainda é assim muito maravilhoso a gente transcrever um recado de alguém que já partiu, porque a gente realmente entra com a emoção de quem já foi, a emoção de quem está aqui e a nossa emoção também. Então é um chororô, todo mundo. A gente lê a carta no final da sessão de psicografia e transfere a mensagem para os parentes e entrega a carta. E muita emoção rola, né? Então foi muito bacana a experiência que eu tive ontem. O que eu recebi de presente disso, outro dia eu estava ouvindo o Saulo Calderon, ele fala que quando você faz alguma coisa pela espiritualidade, eles te beneficiam de alguma forma, não, sabe, porque às vezes você leva uma informação a outra pessoa e o mentor daquela outra pessoa vem e é agradecido a você também. Então é uma corrente, gente. Se a gente faz o bem para o outro, esse bem chega a você por um caminho ou pelo outro. Então a gente não fica só, sabe? A gente é amparado realmente por essa equipe que está aí do lado de lá, pedindo ajuda para gente que tem essa sensibilidade a mais. E vou falar, gente, quem não tem sensibilidade, trabalha energia, né? Trabalha porque todo mundo alcança. Tem formas, tem técnicas, tem tudo que a gente pode fazer trabalhando essas energias, percebendo a espiritualidade. Eles estão tão próximos da gente. Agora, a espiritualidade sadia. E o que eu vou falar para vocês com relação ao porquê sou empata, eu acho que quando a gente não está equilibrado, quando a gente está alheio ao que está acontecendo, de uma certa forma é como se alguma coisa gritasse para a gente, dizendo, olha, percebe, existe alguma coisa com você além de todo o resto que você vê, que você toca, que você pega. Então, o que é real, que você realmente toca, né? Então, tira isso daqui, essa matéria daqui. Nós temos o lado de lá que está o tempo todo demonstrando para a gente que está presente, que está junto. Você vai num determinado lugar e você pega uma pessoa que não está equilibrada, ela te atira uma pedra que você, se você bobear e entrar naquela sintonia, você sai com o obsessor no cangote aqui, carregando ele. Aí pega por aqui pela nuca, né? Você já sai com aquele peso. Então, o equilíbrio nosso tem que ser muito grande, né? A gente tem que estar muito conectado mesmo com as coisas do bem,
para não entrar nessa sintonia de assédio, de obsessor, que a gente acaba carregando. Se você não está bem, esse assédio não chega só pelos pensamentos, pela energia. Às vezes, esse obsessor, ele usa outra pessoa para te tirar do sério. E quantas vezes isso acontece? E você sai do sério, você fica cego, surdo, mudo não, porque aí você bota a boca no trombone. Então, é muito sério isso, a gente tem que tomar cuidado, o nosso equilíbrio tem que estar assim 100% o dia inteiro, a noite inteira. Porque se bobear, você tem o Tonhão pé de mesa lá, pé da cama, na verdade. Você saiu em projeção, eles estão lá para cobrar alguma coisa. Então, a gente tem que manter o equilíbrio durante o dia, no contato com as pessoas diárias, pessoas da família, pessoas do trabalho, porque senão você entra nessa sintonia, nessa baixa sintonia e se ferra, mas se ferra de verde e amarelo. Então, vale a pena a gente manter esse equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, é justamente não entrar nessa vibração. Porque os obsessores usam pessoas desequilibradas, às vezes, ou então que deu aquela brecha. Você abre realmente o caminho para essa obsessão. A prática da meditação é fantástica, dá muito equilíbrio e te blinda dessas energias. É você estar o tempo integral em alerta para você não cair nessa vibração. Então eu acho que o lado esponja nosso, das pessoas empatas, existe esse lado esponja que é como que o nome fala, né? Você colocar num líquido, uma esponja, ela absorve tudo aquilo. E somos nós, os empatas. Mas isso não é eterno. E eu acho que isso é um passo. Você está hoje empata, é como se você estivesse num estágio, numa escola de aprendizado, e você daqui a pouco vai passar por isso. De repente, essa etapa você vai concluir. E aí o lado esponja, a partir do momento que você tiver equilíbrio, você vai ter esse discernimento de falar, opa, aqui eu não vou entrar. Porque às vezes a gente entra de alegre. Deixa eu ver aqui o que eu marquei. Eu fui premiada essa noite com essa visualização, que foi muito, muito legal o encontro que eu tive com meu pai. Né? Foi um presente mesmo que eu recebi e foi de ontem para hoje. Foi bacana porque eu pude trazer isso para vocês, talvez uma gratidão de alguém que eu tenha ajudado. Então isso faz da espiritualidade uma coisa maravilhosa. Você ajuda aqui, tá tudo numa engrenagem, sabe? Alguém ouviu alguma coisa que eu falei, é grato e, sabe, é uma corrente mesmo. Então, não cansem de praticar o bem, sabe? A gente só recebe coisa positiva de volta. E eu lamento as pessoas que ainda não despertaram para isso, né? Que estão vivendo na tristeza, que estão vivendo na agressividade, na ansiedade. O mundo está doente, né? As pessoas estão buscando felicidade e não estão encontrando isso, né? Mas a felicidade não está lá fora, está dentro da gente, né? Cabe a cada um buscar. Eu não posso pegar ninguém pela mão e falar, olha, vai por aqui, né? Cada um tem o seu caminho. Encontrou na cura prânica, se encontrou no reiki. E eu sou muito universalista, sabe, gente? Eu acredito que cada um está no seu estágio, no momento que precisa estar. Todas as religiões elas têm o seu processo. Eu acho que cada um está no lugar que precisa estar. Eu não critico. Eu acho que a gente tem o nosso grau de evolução. Então, para mim, nessa avaliação que eu fiz, desse 1 ano e 4 meses aí que eu estou me descobrindo empata, uma das coisas é que ser empata é um estágio, é como entrar num ginásio e você ter que concluir aquela etapa. Então, será que se nós
estivéssemos, se não sentíssemos absolutamente nada, nós pararíamos para estudar? Será que nós daríamos um salto para o aprendizado? Será que nós estudaríamos a respeito? Será que nós seríamos... Eu acho que não. Eu acho que nós não sairíamos da nossa zona de conforto. A gente estaria preso na matéria. O meu filho, o meu marido, minha família, meus amigos, você percebe? É tudo meu. Quando você estuda a espiritualidade, você abre para um campo muito maior. Então, eu acho que é esse estágio. A gente está num estágio de stop, presta atenção em você. Olha o que está acontecendo à sua volta. Olha quanta energia. Para que é tudo isso? Né? O que está acontecendo com você? Então, perceber-se. Primeiro passo é perceber-se. Então, existe esse esponja. Eu me achava única, eu me achava a única pessoa na vida que era desse jeito. E, de repente, a página Pessoas Empatas me trouxe todos vocês, né? Que relatam a mesma coisa que eu, sabe? Desmaios, vômitos, enxaquecas. E às vezes não é uma coisa. Hoje eu tive, infelizmente, eu tive que ir num velório de uma pessoa querida que faleceu, mas eu consegui sair de lá bem, né? Geralmente eu saio de lá e cama, né? Porque eu vou ter enxaqueca. Então, graças a Deus, isso não aconteceu, né? Eu tinha um encontro aqui com vocês, eu tinha uma coisa muito importante para transmitir. Eu acho que quando você marca um encontro, você tem a responsabilidade, né? Então, foi o que eu fiz, eu tô aqui, viva. Eu consegui sair bem de um velório, apesar da tristeza de todo mundo, né? E você realmente sair inteiro. Isso é uma das coisas que eu falei. E aí o ser empata, eu acho que entra mais... Eu diferenciei um pouco o esponja do empata, porque eu acho que quando você passa por essa etapa de sugar tudo, de drenar tudo que está acontecendo à volta, quando você equilibra essas energias com o trabalho energético e cada um com o seu, ou no reiki, ou na cura prânica, ou você começa a desenvolver uma percepção maior além do seu campo, né? Então você entrou num lugar, você observou que esse lugar está carregado, você não drena a energia, você traz a sua aura para cá, para próximo de você, e você se protege de alguma forma. E existem formas para isso. E eu acredito que cada um está ensinando uma coisa nas religiões ou, né, nos vários ensinamentos. Eu assisto de tudo, gente. Então, um dia eu posto da monja Coen, que eu adoro. Outro dia sobre filosofia. Outro dia é espírita. Então, eu não tenho muito essa coisa de seguir um padrão. Eu sou universalista. Então, a gente acreditar que essas energias elas estão o tempo todo com a gente e você sentir elas, né? Então, a partir do momento que você percebeu que você está adoecendo, que você está drenando energias, você está no seu lado negativo, está no lado esponja da coisa. E quando você percebe isso, você pede um help, você vai procurar alguma coisa que te traga respostas, né, daquilo que você está sentindo. Trabalhar energeticamente, eu postei alguns vídeos, teve gente hoje que me perguntou que ela tem dúvidas sobre como absorver, como exteriorizar e como fazer a circulação de energia. E outras falaram para mim, Kátia, eu estou me sentindo muito melhor com a OLV, né, a prática da OLV, do EV, ou a circulação básica das energias. Gente, o nome não importa, o que importa é a gente trabalhar isso. Outro dia,
Eu cheguei em casa, quando eu me alimento também, olha para que eu usei a técnica. Então você começa a ter percepções também com relação ao seu físico. Às vezes você se alimenta, um alimento pesa. A prática energética, ela alinhou tudo isso também, até na digestão. Você não acha que está movimentando energia, você sente energia. Né? Pode ser que no começo seja mais difícil, mas quando você começa a ter essa percepção, trabalhar realmente todo dia, fazer várias vezes ao dia, você começa a ter a percepção. Então você entra nos ambientes, você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Você começa a falar, puxa vida, como que eu não percebi isso antes? Mas é porque você está trabalhando essa energia. Você tá. Lógico que eu hoje, indo num velório, eu não ia abrir para fazer uma exteriorização. Eu não ia, nem absorção. O que eu fiz? Eu fiz o que eu coloquei num vídeo quando eu fui para Aparecida. Eu não me conectei com a dor das pessoas que estavam ali em volta. Eu me conectei aos espíritos amparadores que estavam acolhendo as pessoas que estavam ali sofrendo, recolhendo a pessoa talvez que tenha falecido, né? Que geralmente eles assistem o desvencilhar, eles assistem o velório deles mesmos, alguns sim, outros não, não é regra, mas então eu me conectei com essa egrégora, não fiquei presa ali na dor e essa vez eu saí bem. Engraçado isso, né? Então a gente vai aprendendo. Eu não vou sofrer, né? Você precisa aprender, dar cabeçada para de repente aprender que, pô, se eu fizer assim eu não vou sofrer, né? E aí, gente, eu divido. Desde que eu era criança, eu divido com as pessoas aquilo que eu aprendo. Teve um dia, eu era garotinha mesmo, indo para a escola, eu descobri, uma pessoa levou um marca-passo para me mostrar. Eu achei aquilo o máximo. Falei, nossa, um marca-passo. Quando o coração da pessoa para, ele faz o trabalho. Eu levei o marca-passo para a escola para mostrar para os meus coleguinhas, porque eu achei o máximo. Então eu sempre fui assim, de dividir com as pessoas aquilo que eu aprendia. Pô, isso é fantástico, então por que eu não vou passar isso para as pessoas? Eu vou ensinar, né? O que elas têm que aprender, puxa vida. Se eu aprendi, eu vou ensinar também. Mas desde pequena eu fiz isso. Então, gente, olha, equilíbrio é uma das coisas que a gente mais tem que fazer, não entrar nessa questão energética das pessoas, de violência, de agressão. Eu raramente assisto TV, eu estou mais no YouTube assistindo aquilo que eu quero e não na TV mais, porque se assiste noticiário é notícia atrás de notícia e isso não traz nada de bom pra gente. Sabe, aprender a avaliar os lugares que a gente vai, as coisas que a gente mexe. Eu tive uma passagem agora, há pouco tempo atrás, eu tive na casa da minha mãe, eu senti que eu precisava dar uma chegada lá. Foi assim complicado para mim, porque eu fui mexer com energias, eu sabia que eu tinha que ir lá para ajudá-la. E eu fui mexer com energias de roupas do meu pai, coisas que estavam antigas lá. Então, lógico que essa vez eu me lasquei, né? Porque mexeu com o meu emocional e eu realmente fiquei com a enxaqueca de novo, com dor de cabeça, com vômito. Foi horrível, porque pegou no meu emocional e aí houve o acesso, né? Então, dessa vez eu me lasquei de novo. Mas você vai tomando porrada e aprendendo, vai criando o mitridatismo, que eu aprendi que é uma das coisas que o empata acaba tendo, que é você, de tanto lidar com aquela energia, você acaba aprendendo a lidar com elas. É como se fossem doses de veneno. Você vai criando resistência para aquela determinada situação. Então é aprendendo, né? Você colocando a sua cara a tapa ali, você vai aprendendo e vai modificando tudo isso. Então o mitridatismo é isso. Quando você se torna
Quando você consegue sair desse lado negativo, né, do esponja que absorve tudo das pessoas, você acaba realmente passando para esse outro lado de auxílio às pessoas. Então, quando você começa a acessar mais gente, auxiliar mais pessoas, você começa a ter essa sensação, essa gratidão, que é um dos sentimentos mais puros que eu pude sentir e que eu sinto por cada um que chega aqui, que vê algum trabalho que eu fiz e fala, puxa vida, às vezes a energia que vocês emanam, ou pelo vídeo, ou por uma frase que eu escrevi, chega até mim como um banho energético. É uma coisa maravilhosa, gente, você poder acessar essa energia tão bonita que é a gratidão. Então, às vezes eu que sou grata, mas eu tô ficando boa nisso. Então, você acaba sendo criando esse mitridatismo, você vai lidando com essas energias e o lado amparador, ele acaba equilibrando tudo isso que você recebe. Você doa, você recebe o bem. Então, as pessoas não aprenderam ainda, falta quanto para as pessoas aprenderem, né, que puxa vida, se eu fizer o bem, eu vou receber o bem, se eu fizer o mal, eu vou estar gerando uma carga de muita negatividade. Eu fico pensando os políticos que roubam, como que eles deitam a cabeça no travesseiro e quanto karma estão criando para eles no futuro, né? Graças a Deus eu não estou nesse lado, eu estou no lado do bem. Eu já devo ter praticado mal aí para trás, então por isso que eu acho que hoje eu estou aqui auxiliando, eu estou dividindo com vocês. Eu acho que é essa energia que eu recebo de vocês. Vocês agradecem para mim, mas eu falo, eu sou a pessoa que mais recebe, sabe? Quando você pratica o bem, é uma cadeia. Então a gente recebe essa carga positiva. E isso acontece, gente, de madrugada, durante o dia, quando alguém assiste um vídeo que fala, puxa, eu me encontrei. O que ela está falando, eu sinto. O que ela está dizendo acontece comigo. É uma coisa maravilhosa, porque é imediato. Vocês sentiram desse lado, eu recebo aqui. É imediato. Então, vale a pena a gente trabalhar essas energias, sabe? Quando eu descobri que a gente é movido a energia, que eu não sabia, tá, gente? Apesar de ter estado no espiritismo há muitos anos, desde que eu me conheço por gente, nunca me falaram um pouco disso, sabe? O que eu sentia dentro dos centros espíritas, nunca ninguém me ensinou, né? Talvez por eu morar numa cidade menor, pequena, não tinha muito essa coisa de cursos, né? Então hoje eu estou dentro da conscienciologia, mas também não estou fixa lá. Eu não ouço só conscienciologia. Eu pinço um pouco daqui, eu pinço um pouco da Monja Coen, Hélio Couto. Eu comecei a fazer ressonância harmônica e está sendo maravilhoso ouvir os vídeos do Hélio Couto. É um aprendizado também maravilhoso para quem quiser. Vale a pena, né? Você vê o lado quântico aí da coisa. Então, ainda é muito, muito cedo, porque vai fazer um mês agora que eu comecei a ressonância harmônica. Então, é mais uma busca minha. Mês de março, eu vou estar em Foz do Iguaçu, eu vou fazer um curso de imersão em ectoplasmia. A ectoplasmia ela é utilizada para cura espiritual também. De uma certa forma, é o ectoplasma atuando em cirurgias espirituais. Como eu sou voluntária numa casa que trabalha com cirurgias espirituais, eu vou aprender um pouco mais dessa técnica e ver o que acontece comigo. Apesar de eu já ter colocado no site informações, quem não conhece ainda e quiser acessar, o site é empatas.com.br.
E eu coloquei lá a ectoplasmia, o que aconteceu? Conforme eu comecei a trabalhar com energias, algumas coisas, alguns efeitos físicos foram acontecendo comigo e eu comecei a desconfiar que tinha a ver com tipo fenômeno de poltergeist em função da ectoplasmia. Então comecei a estudar o assunto. Mês que vem eu tô em Foz do Iguaçu para aprender um pouquinho mais e eu vou fazer transmissões ao vivo de lá, não dentro do curso, porque é um curso que dura de 10, 12 horas por dia, então vai ser assim bem legal, mas eu vou uma semana, eu vou passar dentro do CAEC para ouvir um tertuliário lá, no local, sentir as energias do ambiente, que é uma coisa que eu quero sentir de lá. Foz é um manancial, né, de energia, eu quero estar lá. Então eu vou transmitir para vocês enquanto o que eu senti, o que eu puder aprender e ensinar também eu vou fazer. Não é uma coisa que eu vou guardar, até porque eu acho que a gente ensina e aprende muito um com o outro aqui a respeito desse lado empata e desse lado esponja, que a gente deve realmente trabalhar as energias para esse equilíbrio, né? Eu acho uma das coisas, eu vou começar a escrever o livro a respeito do empata, explicando a minha história de vida. Então, eu vou passar isso para um livro, eu vou começar a me dedicar a isso a partir de agora, de março. Então, depois eu divulgo para vocês também. É um projeto que vai começar agora, a partir desse mês. Então, vale a pena, a gente entrar em contato com essas energias que a gente tem de monte. Eu acho que um dos segredos para o próximo século, talvez, eu acho que tem muita coisa aí para chegar com relação às energias que a gente não sabe que tem, que a gente não sabe o quanto a gente negligencia isso que está à nossa volta, que está acontecendo. A gente está adoecendo, são doenças graves, são doenças que machucam o nosso corpo físico por questões que a gente não tem trabalhado, né? Por falta de conhecimento, por falta de divulgação, por falta de vontade de sair dessa zona de conforto. Eu quero levar minha vidinha feliz e a minha família é o meu círculo, e não é isso, né? Eu acho que vai muito mais além do que só trabalhar as energias para manter a minha vidinha comum, a minha zona de conforto. Eu tenho que ir além de mim, né? Então eu acho que quando você passa do esponja para o empata, você entra nessa assistência ao outro, você começa a auxiliar as pessoas que estão à sua volta e você começa a melhorar, né? Quando você ajuda, você tem a melhora. Então, vale a pena isso, estudar essas energias, trabalhar com elas, é como ir para a academia. Eu já falei isso em vídeos passados. Vale a pena a gente mexer com essas energias e começar a sentir o que está à nossa volta. Vou estar lá e vou passar para vocês essa experiência. Eu espero, eu estou ansiosa, lógico, para entrar em contato com essas energias. Eu tive uma preceptoria com um diretor da Ectolab, que é o Hernande Leite. Foi uma energia maravilhosa o que eu senti. Foi assim uma experiência muito bacana. Então, por isso a decisão de ir até lá para conhecer e saber o que é essa energia, né, de perto. Eu acho que vai ser muito bacana isso. Eu acho que eu fui uma das primeiras alunas a me inscrever. Eu estou inscrita desde do ano passado no curso. Então, mês que vem eu tô lá. Agora, gente, faça a sua parte, sabe? Somos empatas, sim, mas eu acho que cabe a nós, de verdade, trabalhar. Não tem outra saída, seja onde for, seja no reiki, seja na cura prânica, seja...
mas você começar a sentir realmente o que está à sua volta, você ir em busca de conhecimento, sabe? Porque se você continuar nessa pô, eu sei que existe energia, falam lá, mas eu não fazer o trabalho com cada um consigo, né? Você vai ser mais um, né? Vai estar sendo drenado. O seu lado esponja vai ser maior do que o lado empata, né? Porque o empata ele tem isso, ele absorve, mas ele tem muito a leitura. O Valdo Vieira dizia que fazer a leitura do outro é muito mais difícil, né? Você fazer o acoplamento áurico e você sentir o outro é mais difícil, né? Então, o empata tem essa facilidade. A gente consegue chegar perto de uma pessoa e sentir o que ela está sentindo. Hoje isso está tão aflorado em mim que eu cheguei. Outro dia eu estava perto de uma pessoa e falei: puxa vida, essa pessoa está usando droga. Foi. Não, eu não senti isso. Foi veio para mim, a pessoa se aproximou e junto com ela veio a informação. Então tá muito aguçado isso, né? A pessoa tá vindo com aquela sinalética, com aquela leitura e você faz a leitura do outro. É impressionante. E aí eu tenho que me conter porque nem tudo a gente pode falar. É duro isso para o empata também, é um lado difícil porque você às vezes não tem com quem conversar e você não pode expor tudo que você está sentindo, tudo que você está visualizando, tudo que você está interpretando, porque as pessoas olham para você e começam a temer você, né? Então eu tenho me contido porque isso está muito aflorado em mim. As pessoas chegam próximo, eu sinto, eu procuro às vezes evitar fazer uma leitura energética da pessoa porque realmente aquilo vem muito forte. A glândula pineal é o nosso Wi-Fi, né? Quando você descalcifica ela, é a nossa memória espiritual, na verdade. Eu até relatei num vídeo passado que eu tive uma projeção que eu demorei muito a falar sobre uma regressão de vida passada que foi trazida a personalidade da Joana d'Arc. Então, não que eu tenha sido a Joana d'Arc, se fui em outra vida, não tem a ver com isso, mas é o aprender com aquele estereótipo daquela situação que ela viveu. Então é bacana, aprendi muito com isso. Então, olha, desenvolvam a energia de vocês, sabe? Uma das coisas que eu posso falar, invistam em vocês. O empata sofre, mas ele é um sofrimento que vai ser válido lá para frente. Se vocês não trabalharem agora para mexer com essas energias, seja da forma que for, que vocês optarem ou escolherem, seja com a meditação, seja com o reiki, seja com a cura prânica, seja com o xamanismo, cada um vai escolher o seu caminho. Não é o meu que está certo ou o que eu faço, eu divido aquilo que eu aprendo, eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei. Então, vão atrás, vão em busca das energias. Eu acho que todos acabam falando a mesma coisa, têm a mesma linguagem, que nós estamos caminhando, né, para uma libertação. Eu acho que nós estamos entrando numa nova era de pessoas e nós fazemos parte dessas pessoas. Nós estamos aqui para auxiliar outras. Então vamos pegar o nosso lado positivo do empata. Ser empata, sim, mas aprender a lidar com isso, deixar o esponja um pouco de lado ou utilizar ele para o nosso crescimento, para auxiliar outra pessoa. Então é isso, gente. Eu quero sentir vocês também, eu quero conhecer a história de vocês. Eu conheço muito pelo que a gente fala no offline, mas eu gostaria que a gente se conhecesse como se estivesse sentado numa sala realmente, né? Então a gente
botar a cara a tapa e aprender. Né? Outro dia eu fiz um vídeo para o grupo secreto que a gente não ficasse postando mensagem, porque a mensagem ela acaba, são mensagens de outras pessoas, então a palavra ela nos aproxima. Eu conheço cada um de vocês por aquilo que vocês escrevem, por aquilo que vocês falam, por aquilo que vocês verbalizam. Então, passar uma mensagem simplesmente de outra pessoa é um outro pensamento. Eu quero conhecer o seu pensamento, eu quero conhecer a pessoa empata que está aí do outro lado. Eu agradeço a cada um, obrigada pela oportunidade, obrigada pelas energias que vocês emanam para mim, que eu recebo, pode ter certeza. São banhos energéticos que eu recebo, como eu falei lá atrás. Ó, muito obrigada de coração. Um beijo grande e até uma próxima. Tchau.